Olá, eu sou o Madison Barreto, essa é a Raquel, minha esposa, ela é surda. Nós somos os fundadores da Universidade da Libras. E hoje é o dia em que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para decidir entrar e participar dessa nova turma do Fluente em Libras. Na semana passada, nós realizamos um evento chamado de Semana da Libras, em que eu publiquei uma série de aulas compartilhando alguns dos métodos e técnicas que eu e a Raquel usamos para ensinar a Libras de uma maneira simples, rápida, natural e intuitiva, obtendo muito mais resultado do que os métodos tradicionais. Nós fazemos isso porque acreditamos que surdos e ouvintes merecem rapidamente se comunicar com fluência, liberdade e igualdade. A Semana da Libras foi um sucesso absoluto. O evento superou muito todas as nossas expectativas e foi ainda maior que a edição anterior em participantes, visualizações e comentários. Agora, o mais legal de tudo isso é que esses comentários foram mais de 99% positivos, sem brincadeira, o que mostra que as pessoas realmente gostaram muito e aprenderam muito com os vídeos que eu publiquei. E no final da Semana da Libras, eu anunciei que abriria as vagas para o nosso curso fechado, Fluente em Libras, onde eu ensino o método completo e passo a passo, juntamente com a Raquel, e com muito mais detalhes e com tudo o que você precisa para emergir na Libras até a sua fluência. E quando eu falei isso, o pessoal ficou simplesmente louco. Eu recebi muitos e-mails e mensagens de pessoas com medo de perder a vaga porque iam estar trabalhando na hora de abertura das matrículas. Gente dizendo que ia se matricular assim que abrisse as vagas. Enfim, realmente muita gente querendo entrar nessa turma do Fluente em Libras e muita gente com medo de não conseguir fazer a matrícula a tempo e perder a vaga. E hoje eu vou abrir as vagas para a nova turma do Fluente em Libras. Esse é um curso online que você pode fazer de qualquer lugar que você tenha uma conexão com a internet, para atingir um objetivo único. E você tem que acreditar e querer, e esse objetivo que é ser fluente em Libras. E isso pode até parecer muito bom para ser verdade. E eu confesso que eu mesmo não acreditaria se eu e Raquel não tivéssemos ajudado os nossos alunos a atingirem resultados tão expressivos em apenas 10 semanas. O método Fluente em Libras é um treinamento passo a passo capaz de levar qualquer pessoa ouvinte do zero até a fluência na Libras. Mesmo sabendo que em apenas 10 semanas você pode se tornar fluente em Libras, você vai continuar tendo acesso ao campus virtual online do curso por até 2 anos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o que esse método é e o que ele não é? Para quem ele é e para quem ele não é? O método Fluente em Libras definitivamente não é um truque de mágica, muito menos transplante de cérebro ou coisa do tipo. Se você está procurando alguma coisa assim, esse método não é para você, porque ele requer dedicação. Você tem que acreditar e seguir o passo a passo, assim como qualquer outra técnica. Veja, se em 1970 eu dissesse para você que seria possível ir de São Paulo até Fortaleza em apenas 3 horas e 20 minutos, você não ia acreditar. E alguém foi lá e tornou isso perfeitamente possível com o avião. O que antes era impossível, agora se tornou perfeitamente possível. Por isso, como qualquer técnica, o método Fluente em Libras não é mágica. E se você prefere demorar 6 anos para talvez aprender a Libras, esse método não vale a pena para você. Você faz os cursos tradicionais, como eu fiz. E pode ser que lá na frente você ainda passe vergonha, como aconteceu comigo, que esquecia e confundia os sinais e até travava na frente dos surdos, por tantas vezes ficar catando sinais na hora de sinalizar. É a mesma coisa que acontecia com nossas alunas, Marlene Terra e Rosenilda Prates, por exemplo, que já vinham estudando a Libras há mais de 5 anos e simplesmente travavam. E agora, em 10 semanas, aplicando o método na prática, sentem-se seguras de conversar com os surdos. Esse método também não é um treinamento do tipo básico, intermediário ou avançado. Simplesmente porque não tem como encaixotar uma língua assim. E é provável que você, ou mesmo seus amigos, já tenham feito cursos
intermediários ou mesmo avançados de Libras. E até hoje travam na hora de conversar com o surdo e se sentem frustrados com isso. Quer dizer, ou você sabe conversar com o surdo ou não sabe. Não adianta você dizer: oi, tudo bem? Meu nome é... Qual é o seu nome? Mora aqui perto? Qual que é o seu sinal? E morreu a conversa. Então, para quem é o método Fluente em Libras? É para pessoas ouvintes, como eu e você, de 3 tipos. 1. Quem sabe 0 de Libras. 2. Quem tem um familiar ou amigo surdo e sente que já cansou de ficar fingindo que sabe e quer aprender a Libras de verdade. 3. Quem já fez um ou vários cursos de Libras ou até mesmo já trabalha com surdos e está cansado de ficar falando: eu estou aprendendo Libras, cansado de ficar dando aquele branco ou mesmo medo quando encontra com surdos, sem contar aquele medo que faz a gente até atravessar a rua para o outro lado. E por que é para esses 3 tipos de pessoas? Porque elas têm um objetivo em comum, que é conversar com surdos em Libras de verdade, entendendo e se fazendo entender, sem depender do português e sem enrolação. E se você já está satisfeito com o seu nível de conversação em Libras e sente que você já pensa diretamente em Libras, esse treinamento não é para você. E por que eu estou dizendo conversação? Porque essa é a base. Toda comunicação é uma conversa. Os pais precisam conversar com o filho surdo, irmão, amigo, chefe, intérprete, professor, atendente, psicólogo, assistente social, médico e por aí vai. É a mesma coisa. Ser fluente em Libras é um alicerce para você desenvolver de uma amizade a um trabalho voluntário ou mesmo profissional com surdos. Agora, claro, não basta só querer ser fluente em Libras em 10 semanas. Querer, todo mundo quer. Você tem que aspirar, querer aprender, acreditar e seguir o passo a passo. E é isso que aconteceu com esses alunos. Não importa se você sabe 0 de Libras, sabe mais ou menos, usa Libras na estrutura do português, ou se você já fez vários cursos ou até trabalha na área. Se você não está satisfeito com seus resultados e se você tem a humildade para ser um aprendiz, esse método é para você. E se você já está acostumado a ficar estudando a Libras, sinal por sinal, frase por frase, ou pior ainda, ficava dependendo o tempo todo do português, ao aplicar o método Fluente em Libras, passo a passo, você vai deixar essas coisas para você se tornar fluente em Libras de verdade. Para ter a liberdade de pensar diretamente em Libras, sem ficar fazendo tradução aí na sua cabeça quando você tenta sinalizar ou ver alguma coisa em Libras. Ou você acha que os surdos aprendem a Libras com base no português? Ou que eles ficam pensando em português para falar em Libras? Claro que não! E é por isso que eles sinalizam tão rápido. Agora, por que isso é tão importante para ser fluente em Libras de verdade e como nós chegamos a ter esse método? É o seguinte, em 2001 eu comecei a aprender a Libras num cursinho bem básico. Eu tinha um professor surdo que ensinava sinal por sinal e depois fazia umas frases. Quase sempre ele dizia o que significava aquilo em português, na melhor das intenções. Em pouco tempo me colocaram para interpretar na igreja porque o meu sonho era poder ajudar os surdos. 4 anos depois eu estava com um amigo surdo e mais uns amigos dele. Foi uma vergonha. Eu não entendia quase nada que eles estavam conversando. Então, eu resolvi fazer um outro curso mais aprofundado que tinha 1 ano e meio de duração numa instituição bem conhecida. O professor escrevia no quadro uma lista com o significado dos sinais. E ele escrevia umas frases também, tudo em português. E tinha umas atividades de ir lá na frente, às vezes individual, às vezes em dupla, e fazer em Libras o que estava escrito em português no papel. Tudo sinal por sinal, frase por frase. E eu fiquei bem animado com isso. E eu ficava lá escrevendo como que eram os sinais. Caso, 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, se tocam 2 vezes na ponta dos dedos. Até eu escrever isso tudo, já tinha perdido mais uns 10 sinais. Mas mesmo assim, com o meu certificado em mão, eu fui achando que era fluente. Pouco tempo depois eu comecei a coordenar 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade.
Aí eu marquei uma reunião com eles no refeitório, depois do café. E então, quando eu comecei a sinalizar, eu vi que tinha 2 surdos, um à minha direita e um à minha esquerda, sinalizando ao mesmo tempo que eu. Eu pensei que eles estavam batendo papo. Eu olhei assim para eles e eles pararam. Eu voltei a sinalizar e eles também voltaram a sinalizar. Aí eu percebi que eles não estavam batendo papo. Quem dera. Eles estavam me traduzindo para os outros surdos. Mas como assim? Eu já era intérprete de Libras e eu precisava que os outros surdos me interpretassem para que os demais me entendessem? Já tinha 6 anos que eu estudava Libras. Eu saí dali me sentindo totalmente frustrado, inseguro e incapaz. Há anos eu estudava Libras, cursos, apostilas e até mesmo as fitas de videocassete praticamente todo dia. 6 anos de minha vida, para nada. É a mesma coisa de você passar 2 horas numa fila para comprar um ingresso para um show e quando chega a sua vez, acabou. Eu decidi que isso nunca mais ia acontecer. Eu passei 2 anos estudando tudo sobre aquisição de idiomas, técnicas de aprendizagem, funcionamento cerebral e observando como que os surdos falavam em Libras. Então, eu comecei a perceber uma coisa. Os surdos não conversam entre si do jeito que eu tinha aprendido nos cursos. Eles também não dependem do português para se comunicarem entre si. E a criança surda, mesmo antes de adquirir, quer dizer, absorver naturalmente a Libras, ela já observa tudo e pensa visualmente. Se é assim que eles fazem, eu queria falar em Libras igual aos surdos. Não fazia sentido nenhum eu ficar aprendendo sinal por sinal, frase por frase, nem escrever nada disso no papel. Por isso, eu tive que desaprender tudo que eu tinha aprendido da Libras antes, sinal por sinal, cada regra gramatical equivocada. E então aprender tudo de novo, porque eu percebi que eu sinalizava a Libras na estrutura do português. Nessa época, tinha pouco tempo que eu estava namorando a Raquel. Minha mãe me pediu para poder ensinar a Libras para ela, porque ela também queria se comunicar com a Raquel. Eu falei assim, olha, mãe, tudo bem, mas tem uma condição. Pensa aí, um filho ensinando isso para a mãe. Ela disse, qual? Só vou te ensinar se você fizer tudo o que eu disser para você fazer. Aceita? E ela aceitou. E o resultado foi que em menos de 1 ano ela já conversava fluentemente com a Raquel e já interpretava para uma surda na igreja dela. Nessa época, eu passei de primeira no ProLibras, aquele exame do MEC que avalia se uma pessoa sabe a Libras ou não, se está apta para interpretar ou ensinar a Libras. E eu cheguei também a ser aplicador de prova por 2 vezes. E até mesmo minha mãe já foi aplicadora de prova também. O fato é que eu fiquei curioso. Eu queria entender melhor como que a minha mãe tinha conseguido atingir resultados tão expressivos. E por isso eu passei 11 anos pesquisando ainda mais a fundo sobre a aquisição de idiomas, funcionamento do cérebro, a neurolinguística e a própria linguística da Libras. E nesse processo, eu e Raquel criamos o método Fluente em Libras. Poder ser fluente em Libras em 10 semanas não é questão de bater um recorde, nem de mostrar para os outros que você é capaz. É você não ter que ficar se desculpando, nunca mais, dizendo não, eu só estou aprendendo Libras. É você poder realizar o seu sonho de se comunicar livremente com os surdos, entendendo e se fazer entender, sem travar nem confundir os sinais. É você poder ter amigos surdos. Ou, se você tem um familiar surdo, é sua oportunidade de, depois de tanto tempo, finalmente poder conversar com ele e conhecer de verdade. Porque essa de só dizer bom dia, boa tarde e dar um beijinho, um abraço, não basta. Ele merece muito mais do que isso. E você também. É você ter o alicerce necessário para você gerar impacto na vida dos surdos de verdade, de fazer diferença, sem depender de outra pessoa na hora de se comunicar com ele. Quem sabe ministrar um curso na sua área, ou mesmo uma palestra, ou até se preparar para trabalhar como intérprete. É você estar muito mais preparado para aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho e até
deixar um legado, a sua contribuição, a sua marca no mundo. Nosso aluno John Clayton, por exemplo, tentava estudar a Libras sozinho. Tinha feito uma banca avaliativa para trabalhar como intérprete, mas foi reprovado. E em algumas semanas, aplicando o método passo a passo, na prática, foi novamente avaliado e recebeu autorização para assumir o cargo de intérprete de Libras. E ainda começou a interpretar músicas em Libras na internet. Qual o seu sonho com a Libras? Você não precisa mais ficar adiando isso. Tempo perdido não volta atrás. E o que inclui o treinamento online do Fluente em Libras? Para você ser fluente em Libras e poder conversar com surdos, entendendo e se fazendo entender com clareza, você precisa de usar o potencial que o seu incrível cérebro, que tem mais de 100 bilhões de células nervosas, tem. E eu vou te ensinar como fazer isso de forma natural, saudável e segura. E também quais são as melhores técnicas de estudo e como estudar a Libras mesmo tendo pouco tempo disponível para isso. Você precisa saber os 2.000 sinais mais usados na Libras. E por que 2.000 sinais? Porque várias pesquisas na área de aquisição de idiomas mostram que para termos uma comunicação fluente no dia a dia, nós usamos cerca de 2.000 palavras. Isso vale para qualquer língua. Claro, você tem que saber esses 2.000 sinais mais usados da Libras nos contextos corretos de uso. E saber também formar frases com eles sem depender do português e sem ter que ficar passando e pensando em regrinhas nem catando sinais. Você precisa fazer isso de forma natural, como os surdos fazem. E no Fluente em Libras você vai absorver todos esses sinais em aulas em vídeo, com histórias bem descontraídas e divertidas, e com imagens, fotografias e também classificadores da Libras que vão ajudar você a absorver a Libras de forma visual, sem depender do português e sem decoreba de regrinhas. Os classificadores da Libras são um recurso linguístico para você poder classificar, ou seja, descrever visualmente objetos, pessoas, animais, lugares e assim por diante. Esse aqui, por exemplo, é um classificador de carro. Esse aqui, de bicicleta, moto, um carro ultrapassando o outro. Isso é ótimo, porque a sua comunicação fica ainda mais clara, mais fácil de entender e os surdos vão amar. O seu aprendizado fica ainda mais dinâmico, divertido e aprofundado também. Tudo isso de forma bem visual e com professores surdos, incluindo a própria Raquel. E pode ficar tranquilo que o que você vai aprender no Fluente em Libras é aplicável para todo o país, de norte a sul, leste a oeste. Cada canto mesmo. E quando você estiver viajando, ou até na sua cidade mesmo, e encontrar alguma variação regional de um sinal, você será capaz de identificar e de se comunicar naturalmente, como os surdos fazem. E, estudando com nossos professores surdos com alto nível linguístico e nos mais variados contextos e situações, você será capaz de expressar com clareza aquilo que você quer, diretamente em Libras, sem passar pelo português e nem depender dele. Tudo isso mesmo que você nem tenha contato com surdos no seu dia a dia ainda. E foi assim que a Luana Lídio, que nem conseguia conversar com surdos antes, em poucas semanas já estava até contando histórias em Libras. Quando você adquiriu, quer dizer, quando você absorveu o português, você ainda era um bebezinho. Ninguém teve que ficar lá te ensinando as regrinhas de gramática nem as palavras. Você absorveu tudo isso naturalmente. E em pouco tempo você já sabia falar praticamente de tudo. E pode ser que tenha gente que acha que basta conhecer esses elementos para conseguir a fluência. O problema disso aqui que eu estou explicando é que muitas pessoas, quando veem isso, acham até que já sabem fazer sozinhas. O problema é como se fosse um bolo. Às vezes, você prova um bolo e diz, tem isso, isso e aquilo. A questão é que tem muitos ingredientes ali que você não consegue sentir, porém, que são fundamentais. E eles acabam passando despercebidos. Além disso, tem a sequência, a temperatura e até a quantidade certa de cada ingrediente. Use o ovo ou leite gelado para você ver.
E se você colocar o chocolate antes da manteiga, não fica bom, gruda tudo. Tem algumas coisas na vida que dá para analisar e fazer uma engenharia reversa. O problema é que isso vai gastar muitos erros e erro custa tempo. E tempo perdido não volta atrás. Além disso, enquanto você erra assim, você mesmo vai atrasando e prejudicando a sua fluência, seus relacionamentos e, além disso tudo, as suas oportunidades profissionais ou mesmo de você deixar o seu legado. E claro, considerando que você é perseverante, porque a maioria das pessoas desistem nos primeiros erros. Por isso, é tão importante ter uma receita passo a passo. E se você já fez alguma coisa nova, que alguém te deu a receita, você sabe como é. Um amigo meu, por exemplo, me deu uma receita de uma sobremesa fantástica para eu poder fazer na primeira vez que a minha sogra foi em minha casa, logo que eu tinha começado a namorar a Raquel. E aí, ela ficou por vários anos comentando e elogiando sempre para todo mundo a minha sobremesa. Mas o que eu tinha feito, na verdade, era só seguir a receita. E é isso que você vai ter. A cada semana você terá novas aulas passo a passo e atividades para você estudar a Libras e também materiais de apoio para você baixar para o seu computador, tablet e celular e aproveitar até os seus intervalos aí durante o dia, o seu horário de almoço no trabalho ou mesmo o tempo na fila do médico. Enfim, aquele tempo que antes era desperdiçado. Você vai poder aproveitar para aprender mais da Libras e até rir também. Ou seja, o método Fluente em Libras é ideal até mesmo para quem não tem muito tempo disponível. Você vai desenvolver a capacidade de pensar visualmente, de pensar em Libras, de sinalizar praticamente como os surdos fazem. E, uma vez que você já saiba fazer isso e já tenha absorvido os 2.000 sinais mais usados da Libras, aí que fica ainda mais legal, porque você vai ser capaz de se comunicar em Libras desde situações corriqueiras, como por exemplo, você comprar ou vender um picolé, ou até mesmo o seu creme favorito da Avon, ou até mesmo conseguir liderar uma reunião com surdos, ou fazer um discurso na escola, faculdade ou empresa, totalmente em Libras e sem depender do português. Quer dizer, do contexto mais informal ao mais formal, onde quer que você venha fazer isso, em casa, na padaria, no mercado, na escola, na faculdade, na igreja, no hospital, em qualquer outro lugar de trabalho, dentro do avião ou até mesmo no boteco da esquina, se for o caso. O Fluente em Libras é um curso que pode levar você à fluência em Libras. E, uma vez que você alcança isso, você terá uma base sólida para poder trabalhar como intérprete de Libras ou atender surdos, por exemplo. E existem muitas oportunidades profissionais fantásticas para você aproveitar. Agora, é fundamental que você saiba que ser fluente em Libras e ser intérprete são duas coisas diferentes. Claro, para você ser intérprete, você tem que ser fluente. Pelo menos é o que se espera, né? Senão, você vai passar vergonha igual eu passei. Porém, nem todo mundo que é fluente é intérprete, assim como nem todo mundo que fala português é professor de português ou sabe dar aulas de português, por exemplo. São habilidades diferentes e, para você ser um excelente intérprete, atender surdos ou mesmo conversar, você primeiro tem que ser fluente e pensar em Libras, como os surdos fazem. Mas afinal, o que é ser fluente em Libras? Ser fluente em Libras é poder se comunicar com surdos no dia a dia, entendendo e se fazendo entender, sem enrolação. É poder pensar diretamente em Libras, sem depender do português. E, se aparecer algum sinal que você não conhece, você pega o sentido da conversa ou usa estratégias na Libras para expressar o que você quer. Isso quer dizer que ser fluente em Libras não quer dizer saber tudo da Libras. É igual a gente no português mesmo. Você sabe tudo do português? Eu não, mas nós somos fluentes em português. Por isso, o foco do método Fluente em Libras é levar você à fluência nessa língua, nesse idioma fantástico. Agora, depois que você já é fluente, você pode desenvolver habilidades para ser um intérprete, por exemplo. É o caso do John Clayton, que eu já citei antes, que já até interpreta músicas para Libras. E da Luana, que está interpretando vídeos da Libras para o português, como eu mostrei antes. Agora é o seguinte,
A Luana passou a trabalhar aqui com a gente e eu sentei pessoalmente com ela e ensinei as minhas melhores técnicas de interpretação da Libras para o português e do português para Libras. São mais 18 anos de experiência como intérprete nos mais diversos contextos. De uma conversa no mercado, a escola, no banco, um curso técnico, consulta médica, audiências, congressos, casamento, eventos do governo, provas, igreja e até velório. Ensinei as minhas melhores técnicas, tudo, sem segredos. E eu fiz isso por uma razão. O nosso objetivo é que ela seja uma excelente intérprete, porque afinal de contas ela vai interpretar aquilo que eu e a Raquel estamos falando, e onde a gente for. E eu não quero que isso seja mais ou menos, eu quero excelência, e os surdos merecem isso. Eu resolvi gravar em vídeo todo o treinamento que eu dei para a Luana, porque assim, toda vez que eu for treinar alguém para o nosso time de intérpretes na Universidade da Libras, eles vão aprender com esse treinamento. Isso quer dizer que esse é o nosso treinamento interno e não está disponível no mercado. E se estivesse, seria pelo menos R$6.000. E eu resolvi dar todo esse treinamento para essa turma do Fluente em Libras como um bônus. Isso mesmo. Contudo, eu não tenho como assegurar para você que esse bônus vai estar disponível para outras turmas. E eu estou dando esse bônus porque eu acredito que os surdos merecem que você também seja um excelente intérprete, se esse for o seu objetivo. E se não for, tudo bem, será uma ótima oportunidade de você estar preparado para uma eventualidade. Eu mesmo já fui ao casamento de um amigo surdo e quando cheguei lá, ele me pediu para interpretar porque o intérprete tinha faltado e o padre não aceitava qualquer um. E para mim, essa foi uma grande honra. Agora é claro, o que você vai aprender nesse treinamento só vai funcionar se você colocar em prática. E agora que você já sabe como que vai funcionar o curso e o bônus que você vai receber logo que terminar o Fluente em Libras, deixa eu falar para você o que é que você precisa para fazer o curso. Embora eu e a Raquel queiramos ensinar a Libras para muita gente e estejamos assumindo um compromisso com você, nós precisamos que você também assuma um compromisso com a gente. Então, para fazer o curso, você só vai precisar de uma coisa: dedicação. Para fazer o curso, você não precisa ser um gênio, você não precisa ter o dom, você não precisa ter facilidade para aprender a Libras, nem facilidade para decorar as coisas. Eu só quero que você tenha dedicação. E o que é dedicação? Dedicação é se comprometer com seu aprendizado, é você acreditar no método. Dedicação é assistir todas as aulas, fazer todas as lições e, principalmente, colocar em prática tudo aquilo que eu vou te ensinar. Se você fizer isso, você pode ser fluente em Libras em 10 semanas. E você não só vai aprender Libras, como você vai mudar completamente a visão que você tem dessa língua fantástica. E vai passar a ver o estudo da Libras como uma coisa muito mais fácil e, acima de tudo, como algo divertido, como algo que você gosta de fazer. E eu também falo isso porque algumas pessoas, antes de se tornarem meus alunos, me perguntam se eu e Raquel vamos realmente dar conta de ensinar tudo isso. E eu respondo que, assim como eu fiz com os meus alunos que hoje são fluentes, nós estamos 200% comprometidos com os nossos 100% de dedicação em te ensinar o que você precisa para ser fluente. Você só precisa garantir o seu 100% de dedicação em ser fluente em Libras. E nós estamos tão comprometidos em fazer os nossos 200%, e eu acredito tanto que, se você se dedicar e seguir todas as nossas orientações, é impossível você não aprender Libras, que eu quero simplesmente tirar todo o risco das suas costas e te dar a minha garantia pessoal. E a minha garantia é o seguinte: você começa o curso e se dentro de 30 dias, por qualquer motivo, você não gostar e quiser parar o curso, é só mandar um e-mail para mim, que eu imediatamente vou devolver todo o seu dinheiro. Se você não gostar da minha voz, do penteado dos professores, enfim, não importa o motivo, é só me mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro na hora. E pode ser que você se pergunte se o curso tem certificado. É claro, o curso tem 2 certificados. O primeiro e melhor certificado, na minha opinião, é você mesmo. Sim, você poderá mostrar onde você for que de fato você sabe a Libras.
O segundo é um certificado de conclusão que você vai receber de 200 horas, incluindo também que você teve acesso ao nosso treinamento interno para intérpretes aqui da Universidade da Libras. E agora, a grande pergunta é: Madison, quanto é que vai custar tudo isso? E a verdade é que, na minha opinião, o custo é zero. E se você está considerando isso um custo, você está tomando uma decisão errada. O curso Fluente em Libras é um investimento. E quanto você precisa de investir para ter acesso a ele? E antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto vale para você acabar de uma vez por todas com esse problema da Libras? Quanto vale para você encontrar um método que vai fazer você finalmente aprender a Libras de forma definitiva? Quanto vale para você não perder mais o seu tempo com métodos e cursos que não vão te levar a lugar nenhum? Eu tenho certeza que você deve estar pensando em um número bem alto aí na sua cabeça. E o que eu tenho para te dizer é que aprender Libras, aprender um novo idioma e, acima de tudo, aprender um método que vai servir para você levar para toda a vida, isso não é um custo, é um investimento. Um investimento em você, um investimento na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. É um investimento que ele vai se pagar muitas e muitas vezes ao longo de sua vida. Ele vai se pagar quando você não precisar mais ficar anos e anos pagando as mensalidades de um curso tradicional de Libras. Quando você conseguir um emprego melhor ou mesmo uma promoção no seu trabalho, porque agora você sabe Libras. Enfim, o conhecimento que você vai adquirir aqui no curso Fluente em Libras mudou a vida dos nossos alunos e pode mudar a sua também. E se você fosse fazer esse mesmo investimento em um curso ou em uma escola tradicional de Libras, você ia ter que passar pelo menos uns 5 a 8 anos fazendo um e outro curso e pagando as mensalidades para talvez ter um resultado como o que você terá aqui aplicando o método na prática. E olhe lá, viu? E se você pensar que hoje em dia a mensalidade de um curso de Libras está em torno de uns R$120, em 5 anos você vai gastar um total de R$6.000. E isso, é claro, sem contar com os custos de material, lanche, transporte para você ir e voltar do curso. Então, ao invés de gastar R$6.000 e pelo menos uns 5 anos de sua vida, você pode alcançar o mesmo resultado em só 10 semanas de estudo aqui no curso Fluente em Libras. E pode acessar por até 2 anos o campus virtual online do curso para poder ver e rever quantas vezes quiser e ainda receber acesso completo ao nosso treinamento interno para intérprete de Libras logo que você terminar o seu curso. Tudo isso com um investimento de até 12 vezes de R$ 194,76 no cartão ou R$ 1.997 à vista com desconto. É isso mesmo, por somente 12 vezes de R$ 194,76 você vai sair do zero e pode ter o mesmo resultado de 5 anos ou mais num curso ou escola tradicional de Libras. A Luana mesmo atingiu em 6 semanas o mesmo nível na Libras que eu demorei 11 anos para alcançar. E como eu disse, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito ou usar o boleto à vista com desconto. E todos os nossos pagamentos são gerenciados pela Hotmart, que é a maior e mais segura plataforma de pagamento de produtos e cursos online do Brasil. Assim, você pode ficar super tranquilo com relação à sua matrícula, que ela vai ser feita com total segurança. E na hora da matrícula é fundamental que você digite corretamente o seu e-mail, porque é para o seu e-mail que a gente vai mandar os dados de acesso ao curso. E logo que o pagamento da sua matrícula for confirmado, você vai receber um e-mail com seu nome de usuário e a sua senha para você acessar o nosso campus virtual de estudos exclusivo para os alunos, onde todas as aulas serão liberadas semanalmente a partir da próxima segunda-feira, quando o curso começa oficialmente. E para você que já vai se matricular hoje, eu vou liberar antecipadamente o módulo 1 do curso, para você já sair na frente e iniciar seus estudos. E a gente precisa desse tempo entre a matrícula e o início das aulas oficialmente, justamente para poder organizar a turma, para que nenhum aluno tenha problema de senha ou de acesso ao curso. Agora,
presta muita atenção no que eu vou te falar. As matrículas para o curso Fluente em Libras vão ficar abertas somente enquanto houverem vagas para essa turma. E isso é muito importante. O número de vagas é limitado. E como eu tinha dito, foram milhares de pessoas acompanhando a Semana da Libras. E é claro que eu não tenho como atender tantos alunos assim. A lista de espera do curso cresceu bastante também. E são pessoas de todo o Brasil interessadas em fazer o Fluente em Libras. Por isso, existe uma grande chance de as vagas acabarem hoje mesmo, em questão de poucas horas. E, se acabar, eu simplesmente não vou ter o que fazer. Eu vou ser obrigado a fechar as matrículas e a turma. Então, se você quer participar, se você não quer ficar de fora, se você realmente não quer perder essa oportunidade, se você quer poder, em 10 semanas, alcançar a mesma habilidade na Libras, que levaria pelo menos uns 5 anos com os métodos tradicionais, a hora é agora. Clica no botão que tem logo aqui abaixo e faz a sua matrícula enquanto ainda há tempo. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas Madison, ser fluente em Libras em apenas 10 semanas? Eu não sei se isso funciona para mim. E a verdade é que a maioria das pessoas que pensam isso estão menos receosas com relação ao método e com mais receio de se elas realmente vão fazer. Faça a sua parte, siga o passo a passo. Nós fizemos a nossa parte. E se nos primeiros 30 dias você mesmo não estiver vendo seus próprios avanços, basta me mandar um e-mail que eu devolvo integralmente o valor investido, sem letra miúda, e a gente ainda pode continuar amigos. Você perdeu zero, porém tem a possibilidade de aprender muito mais em um curto período de tempo. E o mais interessante é o que eu já mostrei aqui, o vídeo de vários dos meus alunos sinalizando em Libras. Pessoas comuns, eles acreditaram e seguiram o passo a passo e agora são fluentes em Libras. E talvez você considere que não tenha tempo. Eu tenho família, tenho filho pequeno, trabalho, estudo. E o fato é que todas as pessoas, eu, você, os grandes poliglotas do mundo, têm a mesma quantidade de tempo. É questão de prioridade. Alguém te chama para sair depois do trabalho, ao invés de você dizer, eu não tenho tempo, troque por, não é minha prioridade. Sua vida muda. Seja sincero. Se você está me dizendo que a sua prioridade não é ser fluente em Libras, tudo bem, mas não fala que não tem tempo. Aí nas configurações do seu celular mostra quanto tempo você gasta em cada aplicativo. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube e por aí vai. Talvez aí não mostre a Netflix. Tudo é prioridade. Todos têm a mesma quantidade de tempo. Agora, a boa notícia é que eu e a Raquel já simplificamos o processo para você. Tudo passo a passo. E você só precisa de apenas 1 hora, 1h30 para fazer a sua imersão na Libras com o método Fluente em Libras. E você vai poder baixar os materiais de apoio para o seu celular, para o seu computador, para o seu tablet, para você aproveitar até mesmo seus intervalos no horário de almoço do trabalho, o tempo numa fila, enfim, aquele tempo que antes era desperdiçado, você vai poder aproveitar para aprender e praticar ainda mais a Libras. A outra coisa que você pode falar é, Madison, eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro. E aqui vai a real. Se o que você vai investir agora para se matricular no Fluente em Libras for o dinheiro de você pagar o aluguel e pagar a escola de seus filhos, por favor, não se matricule. Não é a hora. Trabalhe para melhorar isso. Funciona. Você pode se tornar fluente em Libras. Você vai ter acesso ao treinamento para a minha equipe de intérpretes interno e exclusivo. Funciona. Aplicando na prática, em breve, você pode se destacar no mercado. Funciona, mas não é fórmula mágica. A questão é que quando alguém diz que não tem dinheiro, veja para o que você está dizendo que não tem dinheiro. Na maioria das vezes, pelo menos quando eu falo que não tenho dinheiro, é que isso não é uma prioridade para mim. Mas eu não tenho coragem de dizer que não é prioridade para mim. E aí eu falo que eu não tenho dinheiro. A gente olha para as prioridades. E será que você não tem aí um celular assim, ou assado, ou um carro? Ou será que você não viajou? Será que você não está fazendo aí um curso que você mesmo já sabe que não funciona? A gente define as prioridades para a gente. E isso é de cada um. Eu não posso definir a sua prioridade. Você tem que definir. Mas é muito melhor para você dizer nesse momento, Madison, ser fluente em Libras e aprender de fato como ser intérprete de Libras e as suas técnicas pessoais não é para mim.
E agora você tem que entender que tudo tem um custo. E a gente é treinado para ver só um lado do custo. O custo número 1 é colocar a mão no bolso para investir. Ir ao dentista tem um custo? Tem. Aprender inglês tem um custo? Tem. Mas o que você precisa de entender é que não fazer essas coisas também tem um custo. Não fazer inglês quando você tinha que ter começado lá atrás tem um custo? Tem. Para algumas pessoas mais alto do que para as outras. Para algumas pessoas custa o fato de você não poder fazer uma faculdade melhor, uma viagem, um intercâmbio, ou estudar fora, ou a viagem dos seus sonhos, ou mesmo um emprego, uma promoção. Só você sabe o custo que tem, mas tudo tem um custo. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Muitos colegas já riram de mim quando eu disse para eles que eu estava aprendendo a Libras. Só que agora eles não riem mais. Há um tempo atrás, um colega de escola me adicionou num grupo de ex-alunos. E eu fiquei curioso para poder entender e saber o que eles estavam fazendo da vida. E o que seria de mim se eu tivesse escolhido outro rumo. E cada um está fazendo uma coisa na vida. Não tem nada de errado com isso. São escolhas. É algo assim muito pessoal. É bem pessoal isso. As maiores escolhas de sua vida que mais trouxeram crescimento e desenvolvimento para você provavelmente foram precedidas de excitação e dor. Crescer dói. Para uma semente plantada, germinar e se transformar numa árvore frondosa que protege a gente do sol, dá alimento, fruto, ela precisa se sacrificar. Então, se é o frio na barriga, é um bom sinal, porque crescimento é, na maioria das vezes, precedido por esse sentimento. Madison, eu quero fazer, mas o meu marido, a minha esposa, não quer. Ele não entende isso de poder ser fluente em Libras em 10 semanas. Ele acha que isso é mentira. Ele não quer fazer o investimento. Eu já vi isso acontecer demais. E se você diz para ele que você quer fazer o investimento e ele diz, não, eu não concordo, das duas uma. Ele não tem um nível de confiança em você, que você vai gerar o resultado, e se ele não tem aquele nível, na maioria das vezes, é porque você falou alguma coisa para ele no passado que ia fazer e não fez. Vai que um dia você entrou na academia e não foi. Então, na maioria das vezes que uma pessoa vai contra você, ela está usando o seu passado para prever o seu futuro. E, se você não der uma guinada, isso vai acontecer para o resto da sua vida. E aqui eu vou te dar uma chance de você convencer o seu marido, sua esposa, o seu pai, sua mãe, o seu chefe, ou seja lá quem seja, de forma honesta. Em uma discussão, quem tem mais confiança, ganha. Quem apresenta mais confiança, ganha. Se você quiser convencer o seu chefe, por que ele está com medo? Quantas vezes ele já investiu em alguma coisa e não retornou? Porque quem está lá é o dinheiro dele. É diferente de você chegar e dizer, eu sei que alguma vez na vida você já investiu dinheiro e não retornou, mas dessa vez vai retornar. Eu vou te falar porque isso vai acontecer. Eu vou fazer o Fluente em Libras como ninguém mais nessa vida fez. Eu não sou perfeito, mas ninguém vai fazer assim. Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir um pouco mais tarde, eu volto mais cedo do almoço, eu vou assistir um pouco menos a Netflix. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer acontecer. E se eu entrar e num mês eu não tiver resultado, eu vou lá e eu vou pedir a garantia. Eu vou pegar o seu dinheiro de volta. Assim quem não vai investir, o que vale é a atitude. E com seu marido, e com sua esposa, ou até com seus pais, fale a verdade. Eu sei que alguma vez na vida eu já te deixei na mão. Isso aconteceu porque eu sou humano, eu sou humana, mas eu não quero que isso seja um padrão na minha vida. E agora eu vou fazer um acordo com você. Você vai me dar a oportunidade de mudar, de saber o poder que a mulher tem, o poder que o homem tem. Mas eu preciso dessa oportunidade. E é isso que vai acontecer. Você vai me deixar entrar nesse curso, eu vou fazer. Você nunca mais vai ver uma pessoa mais determinada a trazer resultado. Porque agora está na hora de mudar a história. E se eu não trouxer, o pior que pode acontecer é eu ir lá, abaixar a cabeça, pedir o cancelamento. Você não vai gastar nenhum centavo do seu dinheiro. Você quer ter a chance de ter uma mulher diferente, um homem diferente? Qual é o seu risco? É o meu que está na frente. Sou eu quem vai ficar sem dormir. A maioria das pessoas que falam que é o parceiro, elas geralmente não estão preocupadas com o método Fluente em Libras funciona ou não. Elas estão preocupadas se vão encarar,
se elas vão fazer a parte delas. Na maioria das vezes, pode não ser o seu caso. Às vezes, a gente tem medo de não fazer a própria parte, mas ao invés de assumir isso, é muito mais fácil olhar no espelho e apontar o dedo para o coitado do marido, para a coitada da esposa, que sempre fala não, porque é muito mais fácil você ser uma vítima deles do que apresentar uma proposta que não tem jeito dele perder, que não tem jeito dela perder. Porque se você viver de vítima a vida inteira, você não vai fazer nada a respeito. E eu não sei mais o que eu posso falar para você. E o que eu tenho o dever de te lembrar é que o treinamento bônus de como interpretar do português para Libras e da Libras para o português é interno e exclusivo para capacitar o meu próprio time de intérpretes. Ele não pode ser adquirido à parte e é um bônus especial para essa turma. Eu não tenho como garantir que outras turmas terão acesso a ele. E não há nada mais que eu possa dizer para você sobre o Fluente em Libras. Eu já disse como é esse curso e o que ele não é. Eu já expliquei que não tem risco, que tem a garantia. E agora você tem 3 opções. Ignora tudo que você viu. Ignora a possibilidade de poder ser fluente em Libras em apenas 10 semanas. E se fizer isso, tudo bem. Daqui uns 5 a 8 anos, seguindo os métodos tradicionais, você talvez alcance o mesmo nível que os nossos alunos alcançam em apenas 10 semanas. Agora, eles já estarão nas melhores posições. Eles já terão feito a diferença na vida de dezenas, centenas ou até milhares de pessoas, ouvintes e de pessoas surdas nesse tempo. Eles estarão ocupando as melhores vagas e oportunidades, mas você pode me ignorar. 2. Eu entendi que isso é possível. Eu entendi que é possível ser fluente em Libras em tão pouco tempo. Eu vi os resultados dos seus alunos, mas eu sou mais esperto. Eu vou fazer a engenharia reversa do seu bolo. Boa sorte! Nesse processo de você fazer a engenharia reversa do bolo, além de ser mais difícil, você ainda vai perder tempo com erros naturais. Tenta aprender a fazer escalada sozinho. Tem algumas coisas na vida que dá para aprender a fazer sozinho. Bicicleta, patins, mas tenta fazer escalada sozinho. Vai errar. E tem alguns erros que podem ser catastróficos. Você pode se machucar ou não ter a perseverança e força o suficiente para continuar tentando. Eu não sei quanto tempo você ainda tem disponível. X anos. Mas você pode fazer, é uma opção. Uma hora vai dar certo. Agora, você já deve ter ouvido falar que a maior sabedoria é ter aprendido com os erros dos outros. A minha jornada são de mais de 18 anos. Fazer o bolo não é uma capacidade cognitiva. É, muitas vezes, simplesmente seguir a receita passo a passo com persistência. E a terceira opção é, clica aqui embaixo, se matricula. Executa o passo a passo que nós vamos te ensinar e se em 30 dias você não estiver satisfeito com seus resultados, você manda um e-mail para mim. E para terminar, eu queria te dizer que se você tiver qualquer dúvida sobre o nosso curso ou sobre a matrícula, você pode mandar um e-mail para suporte@universidadedalibras.com.br. Vou falar de novo, suporte@universidadedalibras.com.br, que a gente vai te atender e tirar qualquer dúvida que você possa ter em relação à sua matrícula no curso. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê lá no campus virtual do Fluente em Libras. Não tem mais nada que eu possa te dizer. Contudo, se agora não é o seu momento ainda, eu entendo. Tudo bem, mas o mais importante é, tome a sua decisão. Clique no botão aqui abaixo e eu te vejo do outro lado.